Olá, vamos iniciar agora o nosso terceiro encontro de aplicações de números complexos, agora em combinatória. E para iniciar os nossos trabalhos, eu vou relembrar aquele exercício que foi exposto no nossa primeira conversa, o problema de cobertura. E como primeira tentativa para solucioná-lo, eu vou apresentar o teorema clássico, que é o teorema de Klarner, que versa sobre o seguinte problema simpático. Você tem um tabuleiro M por N, que é as dimensões, e você quer cobrir esse tabuleiro sem sobreposição com pecinhas um por P. Vocês podem estar em pé ou deitadas, tá? E a gente quer provar que isso só é possível quando P dividir uma das dimensões do tabuleiro. Então, aqui nesse exemplo na figura, né, eu tenho um tabuleiro 6 por 10, a quantidade de quadradinhos é 60, obviamente é um múltiplo de 4, mas a gente vai verificar que, mesmo sendo múltiplo de 4, eu não consigo cobrir com essas tirinhas 1 por 4. Tá? Não adianta o que você faça, pode tentar aí muitas configurações, não vai ser possível. Certo? Então, para conectar isso com os números complexos, eu vou enunciar aqui três ingredientes que vão tornar esses objetos interessantes para nossas aplicações aqui em combinatória, né? O primeiro ingrediente é que, se você escolhe a raiz ômega igual a cis de 2π sobre n, e realiza essa soma, 1 mais ômega 2 até ômega n menos 1, isso aqui é zero. Tá? A gente já usou isso em algumas aulas anteriores. A segundo fato importante bom a gente lembrar é que, sempre que eu multiplico duas potências do ômega, eu tenho também uma nova potência, que é uma raiz enésima da unidade. E a terceira é que o conjunto das potências de ômega, desse ômega que a gente escolheu, ele gera todas as raízes da unidade, né? Todas as raízes enésimas da unidade. Então, é como se existisse uma estrutura de grupo cíclico dentre as raízes enésimas da unidade. Existem mais raízes além do ômega que cumprem esse papel, ou seja, que poderiam gerar, através de suas potências, todas as demais raízes. Tá? Mas esses três pontos aqui são os pontos fundamentais para a gente aplicar esses objetos em combinatória. Né? Tem uma estrutura fechada para produto, né? Você pega duas raízes enésimas e multiplica, ainda obter uma raiz enésima. Eu sei que esse grupo é cíclico e tem uma relação aditiva interessante, que é a soma de todos elas vale zero. Tá? Então, nesse problema que é o problema 26, eu vou escolher como ômega o cis de 2π sobre P, que é o EA2π sobre P. E eu vou associar uma potência dele a cada quadradinho desse tabuleiro. Né? Então, dado o tabuleiro, dada a linha J, desculpa, a coluna J e a linha L, eu vou colocar nesse quadradinho o complexo ômega elevado a J mais L. Eu escrevi o L primeiro. Então, ômega L mais J. Então, para cada cruzamento de linha e coluna, eu tenho uma potência do ômega muito específica para colocar lá. Certo? Como é que eu poderia calcular a soma de todos as potências escritas nesses quadradinhos de dois jeitos? Né? O primeiro jeito é eu imaginar aqui que cada cruzamento desses corresponde a um produto
de uma expansão, de uma multiplicação através da distributividade. Então, vamos supor que as dimensões do tabuleiro são, eu já escrevi, né? São MN, né? Então, para cada, vamos supor que aqui que M é o número de linhas, né? Então, para cada linha eu tenho uma potência, vai ômega 1 até ômega 2 até ômega AM. Para cada coluna também vou ter uma potência associada, que eu fiz, se eu multiplicar essas duas somas, eu vou obter M vezes N parcelas, né? Então, todos os cruzamentos possíveis eles podem surgir aqui entre essas somas de potências, né? E para cada parcela dessas que eu obtiver, eu vou poder lembrar, vou poder associar um quadrado naquele tabuleiro, né? Por exemplo, ao multiplicar o ômega 3 pelo ômega 2, o ômega 3 está associado à terceira linha e o ômega 2 à segunda coluna, né? Então, essa parcela ômega 3 mais 2 corresponde àquela potência do quadradinho 3,2, certo? Então, esse produto aqui corresponde todas, a soma de todas as potências escritas no tabuleiro. Então, vou calcular essa soma usando o que a gente sabe de progressões geométricas, né? Então, aqui esse primeiro fator, ele vai ser ômega vezes ômega elevado a m menos 1 sobre ômega menos 1. O segundo fator vai ser ômega n menos 1 sobre ômega menos 1. Isso aqui é a soma das potências dos quadradinhos. O próximo passo aqui é a gente imaginar o que acontece quando eu uso uma peça dessas para cobrir alguns quadradinhos de suposto tabuleiro, né? Então, vamos imaginar que eu estou usando uma peça dessas que está em pé, né? Quadradinho e o quadradinho que aparece aqui no ponto inferior é o ômega I mais J, ou seja, ele é o cruzamento da linha, desculpa, é o ômega J mais L mais J, da linha L com coluna J. O quadradinho que está acima, ele está na linha inferior, né? A linha L menos 1. Então, se eu somar com o quadradinho de cima, eu vou obter ômega a L menos 1 mais J. Vou somar com o quadradinho novamente o superior, ômega a L menos 2 mais J. E daí em diante. Até que eu consiga listar aqui P quadradinhos, né? Que vai ser o ômega a L menos P menos 1 mais J. Então, essa soma ela pode ser claramente fatorada. Isso aqui é ômega a L menos P menos 1 mais J vezes 1 mais ômega 2 até ômega a P menos 1. E como nós escolhemos para o ômega ser uma raiz pésima da unidade, né, exatamente essa raiz é a 2π sobre P, essa soma que apareceu aqui vai ter que ser zero, né? Então, a conclusão é que sempre que você agrupa quadradinhos que estão cobertos por uma peça, a soma tem que dar zero. Ora, se é possível cobrir o tabuleiro, então, é, agrupando os quadradinhos de acordo com as peças que foram usadas, você conclui que a soma total tem que ser zero. Bom, para a soma total ser zero, é porque esse produto que apareceu aqui tem que ser zero. Um ômega não é 1, né? Dada essa raiz que a gente escolheu, claramente ela não é 1. Não é porque ou esse termo é 1, ou esse termo, desculpa, ou o termo A vale zero, ou o termo B vale zero. O termo A vale zero
Se somente se, o P dividir o M, né? Porque ômega elevado a M é cis de 2πi M sobre P, né? Isso, o ômega elevado a M só pode ser um se o ômega, se o, se o expoente for múltiplo de P. Né? Então, esse aqui é zero, se somente se P divide o M. E a mesma condição vale para o segundo termo. Então, a gente concluiu o que o teorema pedia, né? Se é possível cobrir, um dos dois tem que ser zero, e um dos dois sendo zero significa que o P divide a dimensão correspondente, né? Tem que dividir ou o M ou o N. A volta é bem fácil, né? Se você sabe que uma das dimensões é múltipla da tamanho da pecinha, você fatia lá o seu tabuleiro de acordo com essa peça. Por exemplo, aqui eu desenho um tabuleiro 6 por 10, né? Então, o 3 divide uma das dimensões. Eu vou fatiar ele, fatia de tamanho 3, fatiar a dimensão 6 e fatia de tamanho 3, e coloco a peça de tamanho 3 justaposta com N cópias, né? Então, são várias filas de N cópias da pecinha de tamanho 3. Tá? Essa mesma estratégia você pode fazer para outras dimensões. Tá? Então, isso aqui conclui esse primeiro exemplo. E já deu uma ideia, já deu um pouco do que a gente pode fazer naquele problema de motivação que eu passei para vocês. Tá? Vamos fazer agora um exercício um pouco mais difícil, mas que está conectado com essa ideia, né? Esse problema ele caiu na Olimpíada Russa. A gente quer encontrar o menor inteiro n, para o qual um tabuleiro n por n pode ser particionado em subtabuleiros de tamanhos 40 por 40 e 49 por 49, né? De modo que ambos os tipos de tabuleiros estejam presentes na partição. É, um fato curioso que vocês vão perceber muito quando investigam os números que aparecem nos anunciados de problemas, né, que existe aí uma sempre tentativa de homenagear o ano corrente, né? E nesse caso, o ano homenageado foi o 2000. E nós vamos perceber que o menor n para o qual é possível a gente conseguir particionar é o n igual a 2000. Tá? Então, a parte fácil aqui talvez seja a gente achar um exemplo de como cobrir um tabuleiro 2000 por 2000 usando esses dois camaradas, né? Essas duas possíveis peças, né? 40 por 40 e 49 por 49. Tá? Então, a estratégia é a seguinte, ó, eu vou pegar aqui o tabuleiro 2000 por 2000, eu vou arrancar dele uma camada aqui no bordo, formada por quadrados de tamanho 40 por 40. Sei que o meu desenho não está muito bom, a gente vai usar nossa imaginação aqui para entender o que está acontecendo. Então, aqui, essas dimensões desses quadrados são 40 por 40. Tá? Então, o que é que sobrou? Sobrou um quadradão de 1960 por 1960. Curiosamente, 1960 é exatamente 49 vezes 40. Então, como uma das dimensões é múltiplo de 49, a gente pode, e as dimensões são iguais, né? A gente pode picotar ele em 40 fatias aqui, 40 colunas de tamanho 49. Mesma coisa com as linhas, né? Fazer aqui 40 linhas de tamanho 49. E aí, então, esse quadradão fica subdividido em vários quadrados, 49 por 49. Então, isso é de fato uma cobertura para um tabuleiro 2000 por 2000. Então, 2000 por 2000 a gente sabe que é possível fazer. Assim, em virtude desse exemplo, o N que eu estou procurando é pelo menos 2000.
Agora vem a parte difícil. A parte difícil é mostrar que com menos do que 2.000, não dá certo, né? E aí, para isso, nós vamos usar agora duas raízes da unidade. Nós vamos usar o alfa, que vai ser o cis de 2π/40, e vamos usar o beta, que é o cis de 2π/49. Tá? Bom, de novo, eu vou criar vou imitar aquele tom anterior e distribuir potências, produtos de potência nos quadradinhos, né? Então, dado nosso tabuleiro, considerando aqui a linha L com a coluna K, eu vou associar a potência alfa elevado a L vezes beta elevado a K a esse quadradinho. Tá? Então, aqui eu tenho uma distribuição grande de potência, de produtos de potências, né? E aí, qual é a soma total de todas as potências distribuídas, né? Soma de todos os números. Eu faço isso, eu contabilizo o quanto estou usando para as linhas, né? Vou usar aqui alfa elevado a 1 para a linha 1, alfa ao quadrado para a linha 2, até alfa elevado a n para a linha n, e depois o quanto eu uso para as colunas, né? Beta elevado a 1 para a coluna 1, beta 2 para a coluna 2, daí diante. Bom, isso aqui é alfa, vezes mesma coisa, soma de PG, né? Alfa a n menos 1 sobre alfa menos 1, vezes beta, beta n menos 1 sobre beta menos 1. Então, vamos investigar quanto é que tem que dar esse número no próximo quadro. A gente tem uma desconfiança, talvez ele tenha que ser zero, né? O que acontece quando você encaixa aí nesse seu tabuleiro um quadrado que está na linha X, começa no cantinho dele, na linha X, coluna Y, né? Então, aqui eu tenho a potência alfa X, beta Y. A gente pode somar todos os quadradinhos associados a todos os números associados aos quadradinhos do quadradão, né? Esse quadradão aqui, vamos supor que tem dimensão K. K, deixa eu ver se eu já usei o K aqui. Eu não sei muito, já usei o K, né? Vou usar outro letra, vou usar o M. O M eu não usei. Vamos tomar aqui todos os quadradinhos. Então, eu vou repetir a mesma estratégia. Então, associadas às linhas, né? Eu tenho alfa x mais alfa x menos 1, e agora as colunas. Bom, e esses produtos eles podem ser faturados, né? Esse aqui é alfa a x menos m menos 1, e vai aparecer com uma expressão de potências do alfa começando do 1 alfa mais alfa 2 alfa 3, né? Até alfa menos 1, isso é somando PG de novo, isso é alfa m menos 1 sobre alfa menos 1. Vezes, mesmo lá por t, beta elevado a y, aí vai ter uma potência 1, depois beta, beta ao quadrado, até beta m menos 1,
Isso aqui é como se fosse beta elevado a m menos um sobre beta menos um. Pronto, então a soma dos números de um quadradão desses tem essa cara, né? Essa dimensão m, do quadradão, é o que o problema fala que vai ser 40 ou 49. Né? Ora, como a gente escolheu o alfa como cis de 40 e o beta como cis de 49, independente da escolha da dimensão do quadrado, essa, essa conta no final sempre vai dar zero. Né? O cis de 40 elevado a 40 dá 1, menos 1 dá zero. O cis de 49 elevado a 49, menos 1 dá zero. Né? Então, se é possível cobrir o tabuleiro com aqueles quadradões de tamanhos 40, 49, a soma de tudo tem que dar zero. Né? Então, voltando aqui para aquele quadro anterior, é, um desses dois termos, ou alfa n menos 1 ou beta n menos 1 é zero. Né? A conclusão é que se é possível cobrir, então a soma total é zero, e daí ou alfa n menos 1 é zero, ou beta n menos 1 é zero. Isso veio do quadro anterior, né? Bom, essas duas condições estão nos dizendo que ou 40 divide n ou 49 divide n. Bom, isso ainda não é suficiente para a gente terminar o problema. A gente tem que fazer uma análise ainda aritmética. O que a gente sabe é que a dimensão n é pelo menos múltiplo de um desses dois números, né? O que mais a gente pode investigar para ter alguma informação sobre o n? Né? A gente pode contar a quantidade total de quadrados. Vou fazer isso aqui no próximo quadro. Opa. Como é que nós vamos contar essa quantidade total? Né? Vamos supor que nós usamos A quadrados do tipo 40 por 40 e B quadrados do tipo 49 por 49. Né? Então, o total de quadrados é n ao quadrado. Isso tem que ser A vezes 40 ao quadrado mais B vezes 49 ao quadrado. E aí nós temos duas situações. A primeira delas, né? Vamos supor que o 40 divide o n. Bom, como isso aqui é múltiplo de 40 ao quadrado, isso aqui é múltiplo de 40 ao quadrado, então 40 ao quadrado divide B vezes 49 ao quadrado. Bom, isso quer dizer que B é múltiplo de 40 ao quadrado, certo? B é múltiplo de 40, pelo menos. Né? Se B é múltiplo de 40 ao quadrado, o nosso tabuleiro tem que ter pelo menos as dimensões, o N2 vai ter que ser pelo menos 40 ao quadrado vezes 49 ao quadrado. A gente já viu que 40 vezes 49 é 1960, né? Então, o N tem que ser um múltiplo de 40 maior do que 1960. Tem que ser maior porque eu tenho que usar os dois tipos de quadrado, né? O A não pode ser zero, tá? Nem o A nem o B podem ser zero, né? Então, para o N ser maior que 1960 em múltiplo de 40, é porque o N tem que ser pelo menos 2000.
E daí a gente já tem aquela estimativa inicial, né? 2.000 é uma cota boa que a gente sabe que funciona, né? Bom, o segundo caso é se o 49 dividiu em. Aí vou fazer também uma estimativa parecida, provavelmente a gente vai chegar no absurdo e vou concluir que realmente o 2.000, que é o número um que foi homenageado aí no ano, é a resposta correta, certo? Então, se eu divide 49 pelo mesmo argumento, eu posso concluir que o A é múltiplo de 49 ao quadrado, né? Bom, e daí, como, como eu tenho que ter os dois tipos de peças, né? O N ele tem que ser um múltiplo de 49, que é maior do que 49 vezes 40, né? Então, ele é pelo menos 49 vezes 41. Então, o N ao quadrado é pelo menos 49 vezes 41 ao quadrado, tá? Só que se o N é pelo menos 49 vezes 41, isso quer dizer que ele é pelo menos maior do que 2.000, porque isso aqui é 2009. Tá? Então, a gente já garantiu aqui o nossa cota mínima, né? Para eu ver se eu não estou enganando vocês, vou fazer aqui a conta para ver se está certinho. Exatamente, 2009. Portanto, o N mínimo é 2.000. A gente já viu que 2.000 dá certo, né? Pronto, agora a gente já está pronto para. Já temos aqui ferramentas para abordar aquele problema inicial, né? Vamos avançar aqui. Então, agora já temos ferramentas para resolver o exercício inicial. Vou lembrar que o enunciado, né? Eu tenho um tabuleiro 8 por 8 e eu quero cobrir ele com essas pecinhas que a gente chamou de tribinós, né? Elas podem ser colocadas pé ou deitado e um único monominó. Tá? A gente quer descobrir quais são as possíveis posições desse monominó nesse tabuleiro. Tomando como exemplo o primeiro teorema, né? Eu vou escolher o, o ômega como sendo 6 de 2π sobre 3. Isso tem a ver com o fato de que a pecinha principal aqui tem três quadradinhos. E vou criar uma distribuição de potências nesse tabuleiro 8 por 8, né? Então, se eu tiver a interseção da linha L com a coluna K, eu vou distribuir ali uma potência do ômega. Tá? Para ter mais diversidade na escolha dessas potências, eu vou primeiro colocar variáveis. Vou colocar x elevado a i, x elevado a e, desculpa, e y elevado a k. Ou seja, em vez de colocar números complexos, eu vou colocar monômios, vou criar um polinômio associado a esse tabuleiro, depois eu vou substituir essas variáveis por raízes específicas, tá? Que vão ter a ver com ômega. Então, eu estou distribuindo aqui monômios, cada quadradinho, e eu tenho uma soma de monômios, e isso é um polinômio. Qual é o polinômio de duas variáveis que nós criamos para esse problema? Bom, considerando essa regra de distribuição, né, ele é dado por esse produto. Se eu usar a distributividade aqui nessa operação de multiplicação, eu vou conseguir achar 64 monômios, cada um deles corresponde a um quadradinho nessa distribuição. Tá? Esse polinômio ele pode ser reescrito da seguinte forma. Isso é x à oitava menos 1
sobre x menos um, y, y oitavo menos um, sobre y menos um. Pois bem, próxima análise que a gente vai fazer é o que acontece quando eu considero um monominó desse, desculpa, um triminó e os seus monômios associados. Vamos supor que aqui eu tenho o monômio x elevado a L, y elevado a K. Na casa de baixo eu vou ter o x elevado a L, y, opa, x a L mais um. Fazer um quadrado maior aqui. Se esse quadrado tiver o x elevado a L e o y elevado a K, no de baixo eu vou ter o x elevado a L mais um, y a K. No seguinte, x elevado a L mais 2, y a K. Aí eu vou somar os monômios que apareceram nesses três quadrados, né? Então, a soma vai ser x a L, y a K, 1 mais x mais x2. Bom, se ele tivesse deitado, eu tenho uma expressão parecida, só que em vez de aparecer 1 mais x mais 2, vai aparecer 1 mais y2, tá? Então, essa é a estrutura básica desses polinômios associados ao triminó. O que a gente vai fazer agora? Vou somar só os monômios dos triminós. Se eu somar todos os monômios dos triminós que estão em pé, eu sempre vou poder fatorar o termo 1 mais x2. Né? Se eu somar todos os que estão deitados, eu vou sempre poder fatorar 1 mais y2. Então, aquele polinômio p de xy quase é uma expressão polinomial múltipla de 1 mais x2, vezes algum outro polinômio que eu vou chamar de q de xy, certo? Mais 1 mais y2. Esse é o polinômio que eu vou chamar de r de xy. Quem são esses polinômios Q e R, né? É tudo que sobra quando eu fatoro mais x2 nos triminós e tudo que sobra quando eu fatoro mais y2 nos triminós deitados. Né? É quase isso. Essa equação não está certa ainda, né? Por quê? Porque esses triminós, eles não cobrem tudo. Falta um monômio. Tem alguém aqui que não foi coberto, né? Então, tem alguma... Opa, fez aqui uma... Então, tem ainda um monômio isolado que não apareceu na expansão dos termos que eu acabei de escrever. Né? Ou seja, se eu expandir todos os termos que apareceram nessas chaves, eu quase vou obter a expansão que gera o p de xy, exceto para um monômio, que é um quadradinho isolado aqui, que deve ficar com minha pecinha por um. Tá? Então, qual é o problema agora? Né? O problema agora é, dado esses polinômios, descobrir quais são os possíveis valores de A e B. Porque A e B é como se fossem as coordenadas aqui desse mapa. Né? A gente começou a numerar aqui a linha 1, linha 2, 3, 4. Aqui tem coluna 1, 2, 3, 4, 5, até 8. Né? A gente quer descobrir que pecinhas são, que possibilidades o A e o B podem ter para que seja possível a gente fazer uma cobertura. Certo? Então, assim, a gente já viu uma configuração, né? No início da nossa conversa, e já apareceu um tabuleiro desse preenchido, né? Eu até dei um spoiler aqui, estava aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo. Pronto. Já apareceu um tabuleiro já preenchido, então a gente já tem indícios de alguns candidatos para o A e B, né? Vou voltar para a figura anterior. Pronto, voltamos para a figura anterior.
E a gente já sabe, por exemplo, que essa posição é admissível, né? Se você rodar o tabuleiro 90 graus, a gente vai perceber que essa posição também é admissível. Essa também é admissível. Vou apagar aqui. O que a gente quer provar é que essas quatro posições, essencialmente, são as únicas admissíveis, não tem mais nenhuma outra, tá? E aí, qual vai ser a estratégia? A gente vai olhar essa equação vermelha e vai substituir valores de x e y de acordo com as raízes cúbicas da unidade. Por exemplo, vamos trocar o x e o y por ômega, tá? Então, eu vou ter aqui que o p de ômega ômega vai ser... Bom, quando eu troco o x por ômega, esse termo vai ser, esse primeiro termo, 1 mais x mais 2 vai ser zero, né? O mais y 2 também. Então, vai aparecer só ômega elevado a mais b. Se eu trocar agora o x por ômega ao quadrado e o y por ômega, de novo, os dois primeiros vão se anular, porque o ômega ao quadrado também é uma raiz cúbica da unidade, mas no final vai aparecer ômega 2a mais b. A gente sabe calcular explicitamente quanto valem esses dois números, né? Vamos fazer isso no próximo quadro. Vou lembrar aqui, ó, que o p de xy é xy vezes x ao oitavo menos um sobre x menos um vezes y ao oitavo menos um sobre y menos um. Agora eu vou trocar o x e o y por ômega. Então vai ter ômega ao quadrado, ômega ao oitavo menos um. Opa. Bom, quanto é que é ômega ao oitavo? Bom, ômega ao cubo vale 1, né? Se eu levar isso ao quadrado, eu vou ter ômega à sexta valendo 1, né? Então, ômega ao oitavo, mesma coisa que ômega à sexta vezes ômega ao quadrado, isso aqui é ômega ao quadrado. Eu posso trocar isso por ômega 2 menos um, ômega 2 menos um. Certo? É, aí aqui a gente pode fazer uma conta que pode cortar, por exemplo, em cima e embaixo do ômega menos um, esse é um fator, né? Isso é como se fosse ômega 2 vezes ômega mais um ao quadrado. Então, a gente pode expandir isso, aqui é ômega 2 vezes ômega 2 mais 2 ômega mais um. A gente sabe que ômega 2 mais ômega mais um é zero, né? Então, o que está aqui nesse parênteses é só ômega. Ômega vezes ômega 2 é 1. Então, P de ômega é 1. Tá? A gente pode fazer agora esse outro conta para calcular quanto é o P de ômega 2. Fazer isso nesse lado. Só lembrar se eu calculei ômega 2 ou ômega 2 ômega, né? Faz aqui, mas só para manter aqui a notação. P de ômega 2 ômega. Então, P de ômega 2 ômega vai ser, esse produto vai ser ômega 2 vezes ômega, que é 1, né? Porque é ômega 3. Vai aparecer agora ômega a 16 menos um vezes ômega oitavo menos um. Bom, ômega 16 é como se fosse ômega, e 15 é múltiplo de 3, né? Ômega oitavo é ômega ao quadrado menos um. Isso é mais fácil que o outro. Se cancela. Eu tenho. Então, o que a gente descobriu é que um vai ser ômega A mais B e um vai ter que ser igual a ômega a 2A mais B. Então, isso quer dizer que A mais B é múltiplo de 3, 2A mais B é múltiplo de 3.
O 3 divide a diferença desses dois números, que é o A. Então, A é múltiplo de 3, só é múltiplo de 3 e o B é múltiplo de 3 também. Porque o 3 divide A mais B. Então, a gente conclui que as posições, né, de linhas e colunas naquele diagrama, admissíveis, só podem ser as posições que são múltiplos de 3, né? E isso bate com aquela configuração que nós fizemos, né? É a, essa é a coluna 3, essa é a coluna 6, essa é a linha 3, essa é a linha 6, tá? Então, só essas posições são admissíveis para o monomenor. Como a gente já viu configuração que preenche daquela forma, né? A gente sabe que é possível, que todas as quatro posições são admissíveis, tá? Bom, isso aqui encerra esse problema. Vamos agora ver mais aplicações dessas ideias, tá? Em outros tipos de situação. Agora, uma envolvendo contagem. Então, o próximo problema, ele foi adaptado à literatura chinesa e tem o seguinte enunciado, né? Encontre o número de subconjuntos de 2, 3 até 2000. Parece que a soma dos elementos desse subconjunto sempre é um múltiplo de 3, tá? Vocês vão ver que na solução a gente vai fazer uso de um polinômio. Existe uma ideia muito bacana nesse tipo de situação, de usar algumas funções para contagem. Essas funções que vão ser usadas costumam receber o nome de funções geradoras. E aí isso é um tópico vasto aí de estudo que pode servir para vocês se aprofundarem depois, tá? Então, hoje a gente vai tangenciar bem de leve esse tópico com função geradora muito simples, tá? Então, eu vou começar o problema escrevendo um polinômio. Eu vou construir o P de x dado por 1 mais x mais x2, desse produto gigantesco, e afirmo que ele vai ser útil para contar esses subconjuntos que nós estamos procurando, né? Para poder exemplificar essa, essa utilidade, eu vou fazer uso de outro polinômio, que é o q de x. Ele é mais simples, é 1 mais x vezes 1 mais x2 vezes 1 mais x3. Vou expandir aqui o q de x. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais x2 mais x3. Agora vamos multiplicar por mais x3. É 1 mais x2. Pronto. Isso é nossa expansão. A gente pode organizar esses termos assim. Isso aqui é 1 mais x mais x2 mais 2x3 mais x4 mais x5 mais x6. Então, o que eu quero discutir agora com vocês é se existe algum significado, alguma razão para que apareça um 2 aqui e nos demais o coeficiente que acompanha o monômio xin é 1. Né? Qual é o fenômeno que explica esse 2 nessa posição e nas demais, né? Para explicar esse fenômeno, eu vou fazer em paralelo aqui uma listagem de subconjuntos do 1, 2, 3. A gente sabe que existem 8 subconjuntos. Eu vou, para cada um desses 8 subconjuntos, eu vou calcular a soma dos seus elementos. Tá? Então, para o subconjunto vazio, eu vou ter a soma zero. O conjunto formado só pelo 1, soma 1. Pelo 2, soma 2. 3, soma 3. Aí tem um subconjunto formado por dois elementos. 1, 2 tem soma 3. 2, 3 tem soma 5. 1, 3 tem soma 4. E 1, 2, 3 tem soma 6. Bom, curiosamente, aqui eu tenho só dois números que se repetiram.
E eles estão associados ao 3. Olha só, coincidência. É exatamente o monômio que apareceu bem aqui, né? Tá. Qual é a relação entre esses dois, essa lista de somas e aquela lista de monômios, né? É que o coeficiente de cada um daqueles monômios representa quantas vezes eu posso obter o expoente do monômio como uma soma de, de elementos de subconjuntos, de elementos de um subconjunto de um, 2, 3. Tá? Essa é a conexão. Você pode imaginar que cada parcela dessas que apareceu no soma anterior está vinculada a algum subconjunto. Eu vou ser mais explícito, vou escrever, por exemplo, o 1. Né? O 1 pode estar associado ao problema de você não escolher nem o 1, nem o 2, nem o 3. É como se o 1 fosse um conjunto vazio. Certo? Então, como é que você obteve 1 nesse produto? Você multiplicou 1 pelo 1 pelo 1. Tá? Então, 1 aqui está vinculado ao conjunto vazio. O x, ele foi obtido da seguinte forma, né? Você escolheu o x no primeiro parênteses, aí depois você multiplicou ele por 1, depois multiplicou por 1 de novo. É como se você escolhesse, como no conjunto, apenas o 1. Não escolhesse o 2 e não escolhesse o 3. Tá? É assim que você fabricou o monômio x aqui nessa expressão. Né? Então, eu vou vincular o x ao subconjunto formado só pelo 1. O que é o x2? Bom, o único jeito de obter x2 nesse produto é eu não escolher o x no primeiro, não escolher o x3 no segundo e escolher o x2 no terceiro. Né? Corresponde aqui, que é como se eu fizesse esse produto, né? O 1 pelo x2 e multiplicasse o 1 pelo 1. Desculpe, o x2 pelo 1. Né? Então, eu estou pegando esses três passados e multiplicando entre si. Então, é como se eu não escolhesse o 1, escolhesse o 2, não escolhesse o 3. Tá? Então, esse aqui é o conjunto 2. O que é o 4, por exemplo? Para fazer o 4, o único jeito de, fabricar o monômio x a 4, né, é eu multiplicar o x pelo 1, o x do primeiro parênteses pelo 1 do segundo, pelo x3 do terceiro. Né? Então, é como se eu estivesse aqui escolhendo o 1, não escolhi o 2, depois escolhi o 3. Né? Então, esse aqui é o subconjunto 1, 3. E o 3, né? Por que aparecem dois termos, x3 mais x3? Porque tem duas fórmulas diferentes de fabricar o x3, né? Tem uma maneira, exatamente duas fórmulas, né? Tem uma maneira que é a gente juntar o x2 com o x e o 1, essa é uma maneira. A outra maneira é a gente juntar o x3 com o 1 e o 1. Tá? Por isso que o coeficiente do x3 é 2. Então, é bom a gente dar uma olhada com calma nesse exemplo, né? Pensar um pouco, e vocês vão já se convencer de que esse argumento é facilmente entendível para qualquer quantidade de fatores desse produto. Né? Então, em geral, se eu, se eu construir esse polinômio p de x, vamos usar aqui a outra cor, eu construo o polinômio p de x, fizer a expansão, né? E vai gerar uma soma de vários monômios. E aí, como é que é o monômio típico? Né? É o monômio, ele tem essa cara, x elevado a 1 mais a 2 mais até a n. Esses raiz aqui, eles estão associados a cada desses parênteses, né? O A1,
que apareceu aqui pode ser 0 ou 1, e depende se eu escolhi o 1 ou escolhi o x. O A2 ele pode ser 0 ou 2, depende se eu escolhi o 1 ou o x2, e daí por diante, né? O AN vai ser 0 ou n. Tá? Então, cada número que aparecer como expoente corresponde a uma soma de escolhas que eu faço, né? E essas escolhas estão vinculadas, se eu eliminar aqui os números zeros, né, dessa contabilidade, a soma corresponde a um subconjunto dos números de 1 até n. Tá? Então, agora a gente tem uma ferramenta algébrica para abordar aquele problema que foi apresentado, né? Se eu considero esse polinômio p de x, e se eu consigo calcular o coeficiente dos monômios que têm expoente múltiplo de 3, eu consigo contar quantos subconjuntos têm soma múltipla de 3, porque os subconjuntos estão associados aos coeficientes desses monômios. Como aqui, né? Aqui apareceu o número 2, eu sei que tem dois subconjuntos que têm soma dos elementos igual a 3. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou querer descobrir um jeito de calcular a soma dos coeficientes dos monômios que têm expoente múltiplo de 3, desse polinômio p de x. Certo? Para fazer isso, a gente vai fazer o problema geral. Como é que eu faria, como é que eu resolveria esse problema para o polinômio genérico? Né? Vamos supor que o seu polinômio é essa cara. P de x igual a 0 mais a 1x. Eu vou substituir aqui, no lugar do x, nossa velha conhecida ômega igual a cis de 2π sobre 3. Tá? Essa raiz da unidade já foi tão explorada, né, nesse encontro de hoje e nos últimos encontros. Né? Toda hora eu estou usando cis de 2π sobre 3. Então, eu vou trocar o x por esse ômega, né? O que vai dar a zero. Agora eu vou trocar o x por ômega ao quadrado. Deve estar se perguntando por que isso, né? Bom, como eu falei no início, a gente vai explorar muito o fato de que se a gente somar do 1 até a n menos 1ª potência do x de 2π sobre n, eu sempre vou obter o zero, né? No caso da raiz cúbica da unidade, 1 mais ômega 2 é zero, né? Essa relação é muito útil para a gente, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o P de 1 também. Nada mais é do que a soma de todos os coeficientes. E agora eu vou somar essas três equações, né? Então, P de 1 mais P de ômega mais P de ômega 2 vale quanto? Bom, vai aparecer pelo menos triplo do a zero, né? Vai aparecer 3 a 0. O A1 ele não vai contribuir nada com essa soma, porque quando eu fatorar o A1, vai aparecer 1 mais ômega 2. E eu sei que isso é zero, né? Então, esses termos aqui desaparecem. Bom, o A2 também não vai contribuir nada. Vai aparecer A2 fatorado multiplicado por 1 mais ômega 2 mais ômega quarto. Ômega quarto é ômega, então esse é como se fosse 1 mais ômega 2 mais ômega, que é zero, né? Então, isso aqui também não contribui nada. Por outro lado, vai aparecer 3 vezes o A3, porque aqui aparece ômega ao cubo é 1 e ômega sexto é 1, né? O que que vai acontecer nesse somatório? Em geral, se você tem um índice
que não é múltiplo de 3, né? Vamos supor que esse índice, que é o A, 3K mais E, né? Ele vai estar acompanhado aqui do ômega, vai estar acompanhado do 1, elevado a 3K mais R, mais do ômega a 3K mais R, e do ômega 2, elevado a 3K mais R, que vai ser ômega a 6K mais 2R. Que dá essa soma, né? Se o R for zero, isso aqui claramente é 3 vezes o A 3K mais R. Bom, se o R for 1, o primeiro termo é A3K mais R, o segundo termo vai ser ômega elevado a 1 vezes A3K mais R, e o outro vai ser A3K mais R vezes ômega ao quadrado, porque ômega 6K e ômega 3K valem 1, né? Então isso é zero. E se o R é 2, esse termo é exatamente ômega ao quadrado, e se o termo é exatamente ômega quarto é ômega elevado a 1, né? Então vai aparecer de novo a soma 1 mais ômega 2 mais ômega, que é zero. Então esse aqui vai ser zero. A gente está percebendo que aquele tipo de soma, né, só não dá, só tem chance de ser algo diferente de zero se o expoente, se o resto da divisão por 3 não for zero, se o resto for zero, desculpa, né? Então é como se eu eliminasse todas as colunas em que os restos não são múltiplos de 3. Vai sobrar só as colunas em que o resto é múltiplo de 3, né? Então vai sobrar aqui os de índice 0, os de índice 3, depois os de índice 6, depois os de índice 9, né? Exatamente o que a gente quer. A gente quer somar os coeficientes que correspondem aos expoentes do x, né? Múltiplo de 3. Tá? Essa conta que eu fiz aqui embaixo, ela vale para uma raiz. A que eu fiz ali embaixo, ela pode ser generalizada, né? Então, vamos supor que você escolheu essa raiz da unidade, ômega 6 de 2π 2π sobre n, tá? Isso não é particular dessa raiz, pode fazer com as demais, tá? E aí vamos supor que você construa essa soma. 1 mais ômega elevado a k mais ômega 2k até ômega elevado a k a n menos 1. E esse k que você escolheu é um inteiro que não é múltiplo de n, tá? Quanto é que vai valer essa soma? Isso aqui é uma PG finita, né? Isso aqui vale ômega a kn menos 1 sobre ômega a k menos 1. Se o, se o n não dividir o k, eu posso realmente somar essa PG, porque ômega elevado a k menos 1 não é zero. Tá? Ômega elevado a k não é 1. Então, isso aqui vai ter que ser zero, né? Porque apareceu ômega elevado a n em cima, ômega elevado a n é 1, é zero sobre ômega elevado a k menos 1, isso dá zero. Tá? Então, se você escolher um k que não é múltiplo de n, essa soma sempre dá zero. Né? E se o n dividir o k, essa soma sempre vai dar exatamente n. Então, aquele fenômeno que a gente acabou de calcular, ele é bem geral. Tá? Veja, eu só usei que o ômega aqui é uma raiz mesmo da unidade. Não precisa ser exatamente essa que eu escrevi aqui. Tá? Pois bem, vamos voltar então para o nosso problema. O que a gente precisa calcular? Né? A gente precisa calcular, então, o P de 1, o P de ômega e o P de ômega ao quadrado. Se a gente somar esses três valores, nós vamos obter 3 vezes os coeficientes associados aos monômios com expoente múltiplo de 3. Ou seja, isso vai ser o triplo da quantidade de subconjuntos
com soma múltipla de 3, soma de elementos múltipla de 3, né? Vamos fazer essa conta bem aqui. 3 vezes a quantidade de subconjunto com soma frente a zero modo 3. Isso aqui vai ser o P de 1 mais o P de ômega mais o P de ômega quadrado. P de 1 é o mais fácil de calcular, né? A gente pode voltar aqui. Basta a gente trocar o x por 1. Então, todos os fatores vão ser iguais a 2, né? Então, são 2.000 fatores, 2 e 2.000. Tá? O P de ômega é mais complicado, né? O P de ômega tem essa cara. É um mais ômega, vezes 1 mais ômega 2, vezes 1 mais ômega 3. E o de ômega 2 também é um pouco mais complicado. O que a gente pode fazer para calcular isso, né? A gente pode perceber que há um padrão aqui, né? Se você separar aqui de 3 em 3, sempre o resultado vai ser o mesmo, né? Fazer isso, basta se eu pegar 1 mais ômega a 3k mais 1, ficar por 1 mais ômega 3k mais 2, 1 mais ômega 3k mais 3, o que a gente obtém? Bom, ômega 3k mais 1 é a mesma coisa que ômega. E o mais ômega a gente sabe que é menos ômega 2. 1 mais ômega 3k mais 2 é o mesmo que 1 mais ômega ao quadrado. Né? E 1 mais ômega ao quadrado é menos ômega. Ômega 3k mais 3 é 1, somando com 1 dá 2. Vai aparecer aqui ômega ao cubo, sinais de menos cancela, então é 2. Então, de 3 em 3, eu vou obter o fator 2, né? Então, vamos olhar aqui o resto de 2.000 por 3, né? Esse resto é 2, né? Então, isso aqui pode ser escrito como 1.998 mais 2. Então, eu vou fazer 1.998 sobre 3 grupinhos de 3 parênteses, que resultam em 2, e vai ter um final lá com esse produto que vale 1, certo? Então, esse primeiro parênteses, né? Essa primeira soma, P de 1, ele vale 2 a 1.998 sobre 3, certo? O mesmo argumento que a gente aplicou para calcular o P de 1 vale para o P de 1 ao quadrado. Você pode agrupar de 3 em 3, ter o mesmo tipo de padrão. Tá? Isso aqui também vai ser 2 a 1.998 sobre 3. Então, daí a resposta, né, a quantidade procurada, vai ser 2 a 2.000 mais 2 vezes 1.998 sobre 3. Vamos fazer essa propaganda. Então, a resposta vai ser 2 a 2.000 mais 2 vezes 2 a 1.998 sobre 3, que é 2 a 666,
dividido por 3, né? Esse 3 é o fator 3 que apareceu aqui no começo. Tá? Então, isso conclui o, o exercício. A versão original do problema pedia para que a gente encontrasse o número de subconjuntos e que a soma dos elementos era múltipla de 5. Mas o argumento é totalmente o mesmo. Você calcula, você pega o ômega como sendo x 2π sobre 5, calcula o p de 1 mais o p de ômega ao quadrado, p de ômega ao cubo, a quarta, soma tudo isso, isso vai ser 5 vezes o que você quer contar. Tá? Então, a estrutura da resposta é a mesma, a gente só fez uma adaptaçãozinha para ficar mais rápido. Tá? Então, aqui vamos para o nosso próximo problema, né? Mais uma aplicação dessa ideia. O nosso último exercício é um problema que caiu no vestibular do IME, que é para encontrar essa soma de binomiais com um índice múltiplo de 3. A gente vai perceber que isso tem conexão com o exemplo anterior. Nós vamos construir um polinômio, que é o p de x, que é dado por 1 mais x elevado a n. E a gente sabe expandir esse polinômio da sobrenome de Newton, né? Isso aqui é o somatório de n escolhe k, x a k, a k indo de 0 até n. E o que o problema pede é que a gente calcule a soma dos coeficientes que acompanham as potências com expoente múltiplo de 3. Isso é exatamente o que nós fizemos no último problema, né? A fórmula geral para descobrir isso é calcular 1/3 de P de 1 mais P de ômega mais P de ômega ao quadrado. Só lembrando que o ômega aqui é o sin de 2π sobre 3, que é menos meio, mais i raiz de 3 sobre 2. Então, o que é o P de 1 aqui? O P de 1 é você trocar o x por 1 e levar a n, por 2 elevado a n. O que é o P de ômega? Bom, é calcular 1 mais ômega. Aqui o mais ômega, e se levar isso a n, né? 1 mais ômega é 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2. Né? Isso aqui é o cis de 2π sobre 6, certo? É, então, desculpe, 2π, isso, é o cis de 2, exatamente, o cis de 2π sobre 6. Então, a gente pode escrever P de ômega como sendo cis de 2π sobre 6 elevado a n. Isso é a mesma coisa que o cis de, posso cortar um 2 aqui, né? Vai ficar nπ sobre 3. Mas, agora eu quero calcular o P de ômega ao quadrado. Bom, a gente sabe que o ômega ao quadrado é o conjugado do ômega. Então, 1 mais ômega ao quadrado é o conjugado da soma anterior, ou seja, é 1 meio menos i raiz de 3 sobre 2. Ou seja, ele é o cis de menos 2π sobre 6. Se eu for levar a n, vai aparecer agora o cis de menos nπ sobre 3. Esses dois números que apareceram com o cis aqui, os dois últimos cis são um conjugado do outro. Né? A gente sabe que se eu somar dois números conjugados, vou ter duas vezes a parte real deles. Então, esse aqui é o mesmo que duas vezes a parte real desse sujeito, que é cosseno nπ sobre 3. Bom, então, isso aqui fecha esse problema. Né? Mais uma aplicação aqui da ideia anterior. Vocês vão ver na listinha que existe uma fórmula geral, chamada fórmula da multissecção, que é dado um polinômio qualquer, você pode calcular, fixado, por exemplo, o primo, né? O primo como 3, o 5, ou pode calcular
a soma dos coeficientes e deixa o mesmo resto módulo aquele primo, né? Pode, por exemplo, calcular a soma de todos os coeficientes, deixa o resto 1 módulo 5, todos deixam o resto 1 módulo 7, tá? Essa fórmula é bem simpática, parece que em vários pode aparecer, né, em outros problemas. Esse exemplo do IME, por exemplo, é um problema, é uma aplicação imediata dessa fórmula, tá? Quem conhecer essa fórmula, certamente, bater o olho no exercício já sabia o que fazer, né? Mas a ideia principal que vocês podem, talvez, guardar é a ideia de usar um polinômio para fazer uma contagem. Eu acho que essa é a ideia bonita que pode ficar na nossa cabeça para futuras aplicações, né? Bom, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou aproveitar esses minutos finais para dar sugestões de alguns livros que vocês podem usar para se aprofundarem, para coletarem mais exercícios, né? Então, para a parte de geometria, 2 livros excelentes, além dos que eu já falei no primeiro encontro, né? Esse Complex Numbers in Geometry, da MAA, tá? Do Deng-Chin Han, o autor, muito bom. Também tem um clássico do livro do título, que é o Complex Numbers from A to Z. Aí, esse livro realmente tem uma vasta coleção de problemas de Olimpíada, né? Se vocês quiserem um material para dar aulas, esse livro realmente é hiper recomendado. Para a parte de combinatória, tem também outro livro do Tito Andresco, que é o A Path to Combinatorics for Undergraduates. Nesse livro vocês vão encontrar mais exercícios que envolvem o uso de funções geradoras. Então, essa técnica que a gente usou para fazer contagens nos tabuleiros e agora no final usando polinômios, né? E em português recomendo fortemente o livro do professor Carlos Zucchini, também é um clássico. Na parte de combinatória vocês vão encontrar excelentes problemas. Tem alguns problemas da lista, para os mais avançados, que estão resolvidos e generalizados, né, nesse livro do professor Shin. Tá? Também queria aproveitar passar uma orientação de estudos. A lista de exercícios que vai ser divulgada, ela tem problemas introdutórios e problemas avançados. Né? O ideal é que vocês tentem olhar esses problemas que a gente viu nas aulas apenas como inspiração para coletar algumas ideias legais para usar com os alunos, né? Talvez seja mais importante nesse momento tentar praticar muito os problemas introdutórios, ter muita clareza nas soluções. E se vocês estão pensando também na avaliação, eu recomendo olhar os problemas introdutórios, né? Ninguém espera que a prova que você vai fazer aqui seja uma prova de Olimpíada. Isso é inimaginável, né? Não combina, não faz sentido para o programa, né? São outras habilidades que vão ser mensuradas. A prova de Olimpíada ela tem outra perspectiva, né? Então, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Fica aqui meu agradecimento pela presença de vocês e estou à disposição também se quiserem mais sugestões de livros ou referências. Tá? Então, até a próxima e bons estudos.